Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Ministro da Infraestrutura destacou o profissionalismo do agronegócio brasileiro. Mercado brasileiro de soja deve seguir com poucos negócios e com preços muito firmes. Índice de gerente de compras para o Brasil do setor industrial passou de 51 em junho para 58 pontos em julho. Mercado futuro da soja, negociado na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fechou com preços mais altos. Importações brasileiras de produtos defensivos agrícolas totalizaram mais de 270 mil toneladas no primeiro semestre de 2020. Agronegócio reagiu bem aos efeitos da pandemia e a tendência é que continue apresentando um bom desempenho. E vamos falar hoje sobre gestão dos resíduos, destinação correta, reaproveitamento e reciclagem. O Agora Agro já está no ar. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou o profissionalismo do agronegócio brasileiro e a necessidade do governo de prover uma estrutura e logística para o escoamento da produção. É um setor que nos dá orgulho, disse o ministro, lembrando a abertura de novos mercados, trabalho feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O ministro participou da abertura do 19º Congresso Brasileiro do Agronegócio, ressaltando que o governo lançou o maior plano safra da história, possibilitando as condições para o setor quebrar recorde atrás de recorde. O ministro projetou o investimento estimado em 40 bilhões de reais em ferrovias, dobrando a participação do modal no escoamento da produção agrícola. O ministro também prevê o arrendamento portuário e a estatização, e com isso quer auxiliar o produtor que tem feito um excelente trabalho aqui no nosso país. O governo federal, ele quer aumentar a oferta de transporte e o resultado virá através de uma redução no frete. O ministro disse que já houve uma queda de 13% nos custos com frete em decorrência dos investimentos já feitos pelo governo. O ministro destacou também o investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais em acessos ferroviários e rodoviários aos portos, tornando-os mais competitivos. E, segundo o ministro, o governo quer aumentar a capacidade e diminuir o tempo de operação nos portos, reduzindo o custo e dando maior retorno ao produtor, obtendo melhores resultados. O índice de gerente de compras, o IHS Markit, para o setor brasileiro industrial, passou de 51,6 em junho para 58,2 em julho e ficou acima da marca de 50 pontos, que indica expansão do setor pelo segundo mês consecutivo. Esse foi o melhor resultado da história da pesquisa, que teve início em 2006. E de acordo com a consultoria IHS Markit, o resultado foi puxado pelo aumento recorde na produção, sustentado pelo crescimento mais acentuado de novas encomendas à indústria desde o início de 2010. Esta demanda ela foi fortalecida a partir da reabertura da economia após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. Também houve melhora em relação à expectativa dos gerentes de compras nas indústrias, com o otimismo atingindo o maior nível do ano, além de, pela primeira vez em 5 meses, os empregos terem sido criados no setor. Do lado negativo, apenas a tendência dos preços, já que a inflação de custo dos insumos se acelerou e chegou ao nível mais elevado até agora, com aumento nos preços das commodities metálicas e pela desvalorização da moeda brasileira. O mercado brasileiro de soja deve seguir com poucos negócios e com preços firmes, estendendo o desempenho dos últimos dias. A falta de produto está determinando o comportamento do mercado,
prêmios firmes, Chicago e dólar em alta devem dar ainda maior sustentação ao mercado. Os preços da soja dispararam agora na última sexta-feira, dia 31, nas principais praças do país. Uma conjunção de fatores sustentou os referenciais. Dólar subiu, Chicago se valorizou e os prêmios seguem firmes. Além disso, a combinação de falta de produto com demanda intensa garantiu essa elevação. Os negócios seguiram escassos e pontuais. Os futuros, quer dizer, o mercado futuro da soja negociado na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam agora a última semana com preços mais altos na semana e, no entanto, a posição para novembro caiu 0,7%. No balanço do mês, o contrato teve valorização de 1,15%. Apesar dos resultados ruins de desempenho da economia mundial, os sinais de demanda aquecida pela soja americana voltaram a dar sustentação aos preços. O mercado ainda assimila o excelente resultado das exportações semanais. Os contratos da soja em grãos, com entrega em setembro, fecharam com alta de 3,5 centavos de dólar, ou 0,3% em relação ao fechamento anterior, e batendo na casa de 8 dólares e 90 centes por bushel. Isso dá algo em torno aí de 19 dólares e 6 centes por saca de 60 quilos. A posição para novembro teve cotação de 8,92 dólares por bushel, com ganho de 4,25 centavos. Isso dá algo em torno aí de 19 dólares e 67 centes por saca de 60 quilos. Nos subprodutos, a posição para dezembro do farelo de soja fechou em baixa de 0,7% ou 0,23%, a 297 dólares por tonelada. Segundo o número da Abiquim, a Abiquim é a Associação Brasileira da Indústria Química. Esses números mostram que as importações brasileiras de produtos defensivos agrícolas totalizaram 270 mil toneladas no primeiro semestre deste ano. O resultado representou uma queda de 6,3% em volume na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. O Brasil comprou 130.558 toneladas dos princípios ativos e, portanto, aí uma queda de 7%. E 139 mil toneladas em produtos formulados, também com queda de 5,6% entre janeiro e junho deste ano. Em termos de valores, o Brasil comprou 2 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano, o que representou um aumento aí de 2% sobre os 2 bilhões e 75 milhões no mesmo período do ano passado. Os princípios ativos somaram 735 milhões de dólares, uma queda de 4%, enquanto os produtos formulados cresceram 5,6%, com 1.383.000 dólares em compras. Em uma avaliação mensal, apesar da instabilidade econômica no primeiro bimestre e da calamidade pública deflagrada desde março com a pandemia do Covid-19, o valor importado foi superior a 3 bilhões de dólares em todos os meses do primeiro semestre. Na avaliação da presidência do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o agronegócio brasileiro reagiu bem aos efeitos da pandemia e a tendência é que continue apresentando um bom desempenho. O agronegócio continua bem e a tendência é que siga bem no pós-pandemia. Alguns setores foram atingidos, mas as economias foram irrigadas, o que deve manter o agro funcionando, já que é um setor essencial. A valorização do dólar frente ao real, efeito da crise econômica global causada pelo coronavírus, é outro fator que beneficia o agro brasileiro. E merece atenção, no entanto, a demanda interna ainda sustentada pelo auxílio emergencial concedido pelo governo. Mas essa é uma questão que não se sustentará.
Desemprego e falta do auxílio são pontos que precisam ser avaliados e que podem afetar parcialmente o agronegócio. Mais de 40% da safra do ano que alguns produtores já está comprometida, ou seja, comercializada antes do plantio. A tensão comercial entre China e Estados Unidos pode trazer problemas e benefícios para o Brasil. A China tende a ser a principal compradora de produtos brasileiros. A influência chinesa envolve questões de logística e também de geopolítica, incluindo outros países da região. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre gestão dos resíduos, destinação correta e reaproveitamento e reciclagem. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora eu vou conversar com Cíntia Martins dos Santos Peixoto. A Cíntia, ela é tecnóloga em saneamento ambiental, ela é mestre em engenharia do meio ambiente e ela é gestora do grupo Toctal, um grande grupo voltado para a área, vamos dizer assim, da engenharia civil. Só que hoje nós vamos falar sobre gestão dos resíduos, destinação correta, reaproveitamento e reciclagem. Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um tema que interessa a muita gente. Muito obrigado pela sua presença, hein? Eu que agradeço a oportunidade para bater esse papo com vocês. Ô Cíntia, ontem eu ainda comentava com um grupo de pessoas sobre o desperdício de alimentos que ocorrem no planeta. Mas é um desperdício, assim, que dava para alimentar, no mínimo, 1,5 bilhão de pessoas, talvez até 2 bilhões de pessoas. E esse reaproveitamento de alimentos, infelizmente, de maneira geral, ele não é observado. E hoje, de tudo aquilo que o mundo produz, pode ser de soja, milho, trigo, leite, que dá mais ou menos aí por volta de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de alimentos que são produzidos por ano no mundo, 1/3 vira lixo, vai poluir os rios, enfim, polui a camada nossa aqui que nós respiramos, o nosso ar, e tudo isso por falta de conhecimento. Ô Cíntia, na sua visão, falta ainda muita informação, não só para os empresários, mas como para a população de maneira geral, para reaproveitar tudo que basicamente nós produzimos? Eu acredito que são duas questões. Uma questão é a informação e outra questão é cultural. A maioria de nós não fomos educados para pensar no reaproveitamento total, né? Essa cultura da fartura que sempre existiu, né? E o não pensar na questão ambiental, que é relativamente nova, é um grande problema. Então, a gente tem essas duas vertentes aí aliadas que levam a esse problema que a gente tem de desperdício, de descarte inadequado, de não aproveitamento total, né? Então, resíduos, né, que são considerados resíduos, muitas vezes são matérias-primas de outros processos muito melhores. Eu estava vendo esses dias mesmo uma pesquisa do pessoal lá da Paraíba, falando a respeito do sisal, né? Se aproveita um pouco da fibra e o resto da polpa do sisal toda descartada. Toneladas e toneladas descartadas, e hoje está se descobrindo que é uma matéria-prima muito importante para se fazer um inseticida contra o mosquito da dengue, por exemplo. Então, eu acho que é necessário inovação e é necessário uma mudança de cultura e formação das pessoas, com essa nova geração aí que nasceu dentro do movimento ambientalista, de pensar sobre reciclagem, sobre reaproveitamento, e que está crescendo, que está se formando agora, é que eu acho que a gente vai realmente começar a ter essa quebra de paradigma, mudança de cultura
e dos padrões mesmo de trabalho e de como os negócios são levados. Na área que você trabalha, na empresa que você trabalha, por exemplo, a Toquetal, não só a Toquetal, mas tem uma série de outras empresas que trabalham olhando também para o meio ambiente, olhando para a sustentabilidade. Quer dizer, o nosso planeta, ele vai chegar ele já está chegando, ele já está pedindo socorro. Ele vai chegar uma hora que vai falar, não dá mais para aguentar. E aí começam a acontecer coisas absurdas que nós já estamos começando a ver, como, por exemplo, o derretimento de geleiras, tanto no Polo Sul quanto no Norte. É uma situação gravíssima isso aí. Agora, voltando para, no seu caso, a engenharia. O que vocês fazem com esses materiais que sobram? Que até então, até bem pouco tempo, era jogado na beira de um rio e ninguém está aí para coisa. O que vocês fazem? Na beira do rio e, às vezes, de maneira mais grave ainda, achando que está fazendo certo, vai parar no aterro sanitário, né? Verdade. Que é um grande problema. Uhum. O entulho da construção, ele representa cerca de 60% dos resíduos que são gerados na cidade. Nossa! Então, é um número de 50% a 60%, a gente gira em torno desse número. Então, é um volume muito grande, porque o resíduo da construção civil é um resíduo volumoso, né? Então, uma construção, ela gera, mesmo considerando assim, que a gente faça toda a parte de gestão de resíduos, que tem que começar desde o não gerar, que é ter bons projetos de engenharia, passando pelas boas práticas de execução, mas mesmo assim a gente ainda tem a geração de resíduos pelo método construtivo mais básico que a gente usa aqui no nosso país, que é a estrutura de concreto com a alvenaria. Então, a construção civil ela é um processo muito artesanal ainda, então pouco industrializado, então gera um grande volume de resíduos. Então, você pensa, as grandes construtoras e aquelas todas pequenas reformas que cada um de nós fazemos nas nossas casas, numa sala comercial, que normalmente envolve demolição. Então, nós geramos uma quantidade muito grande de resíduos. Para você reformar um banheiro, por exemplo, na sua casa, você não vai deixar de gerar aí menos de 5 metros cúbicos de resíduo. Então, é um volume muito grande que é gerado. Então, o que tem sido feito? Por exemplo, na Toquetal já é uma prática nossa há mais de 10 anos. Nós separamos os resíduos, fazemos um processo de coleta seletiva muito detalhado, separando cada dos materiais recicláveis, como plástico, papelão, as embalagens em geral que são geradas com os materiais da construção, e o entulho mesmo, que é aquilo que a gente menos deseja que seja gerado, mas que ainda tem um volume considerável, ele é enviado para uma usina de reciclagem. Nessa usina de reciclagem, o entulho ele é britado, transformado em areia, em brita ou em pedras maiores, que a gente chama de rachão, e ele é usado posteriormente para fazer principalmente pavimentação. Então, essa é uma das maiores ações que nós fazemos e que tem o maior impacto. Hoje, nós desviamos 100% do nosso entulho, dos nossos resíduos do aterro, nós não deixamos esses resíduos ir parar no aterro sanitário. E você falou, você começou a sua fala citando os grandes problemas ambientais que nós estamos sofrendo, que nós estamos começando a enxergar. Mas parece que, às vezes, quando a gente fala assim, parece que isso tudo está muito longe, né? A gente está pensando assim, derretimento das calotas polares, assim, parece que isso não faz parte do meu dia a dia. Mas se a gente for parar para pensar, vai tentar fazer uma obra. Já parou para olhar qual que é o preço, por exemplo, do metro cúbico de areia ou do bloco cerâmico? Essas questões todas, cada vez mais os materiais de construção estão encarecendo muito mais porque as jazidas estão cada vez mais distantes e esse material é cada vez mais difícil de ser encontrado. A gente já observa na região metropolitana de Goiânia, por exemplo, uma escassez de pedreiras, de locais de extração de areia, que causam um problema ambiental muito grave, com degradação dos rios, enfim. Fora os problemas das olarias que, se não forem gerenciadas corretamente, causam muitos danos ambientais também, como destruição de nascentes, de áreas de preservação permanente. Então, a gente precisa realmente repensar, desde deixar de gerar resíduo até realmente ter uma gestão eficiente, que é o último passo. Eu falo que a gente tem que pensar em gestão de resíduos quando a gente fala assim, não, meu processo fracassou em algum ponto e eu estou tendo que descartar. A partir do momento que eu tenho que descartar, então, aí eu vou pensar na solução menos pior, vamos dizer assim, e ecologicamente mais adequada. Ô, Cíntia, eu confesso a você que eu gostei demais dessa conversa que nós tivemos, porque eu tenho comentado também que um dos objetivos do nosso programa
Eu tenho um programa aqui na televisão, tenho programa no rádio, tenho um site, tem uma série de coisas. Eu acho que é função nossa, é função da sua empresa e de tantas outras empresas. Nós temos que fazer um trabalho de educação para a população, porque a coisa está caminhando a passos largos para o pior. E nós vamos ainda, se não tomarmos cuidado, nós vamos pagar muito caro por um copo de água pura. Nós vamos pagar muito caro. Mas eu gostaria, Cíntia, de tê-la mais vezes aqui no nosso programa. Nós vamos entrar em contato com você para bater mais um papo sobre essa questão de meio ambiente, que é altamente importante. Muito obrigado, Cíntia, pela sua participação no nosso programa e você virá mais vezes, ok? Ok, pode contar comigo sempre que precisar, viu? Esse é um assunto que eu gosto de falar bastante, debater é minha vida, né? Isso é muito bom. Aí eu não sei viver de outra forma sem ser debatendo e conversando sobre isso. Tá bom. Muito obrigado, Cíntia. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: podemos jogar pedras, reclamar delas, tropeçar nelas, escalá-las ou construir com elas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.